Espírito Santo, como diz o título da mensagem, não podemos errar o alvo. Amém? Eu acredito que está bem mastigado. Acredito que dá para entender muito bem. Não podemos errar o alvo. A palavra pecado, descrevendo qualquer o quê? Desobediência à vontade de quem? De Deus. Em especial, qualquer o quê? Desconsideração deliberada das leis divinas. No hebraico e no grego comum, significam o quê? Errar, no sentido de errar ou não atingir um alvo ideal ou padrão. Para entendermos melhor o que significa o quê? Pecado, vamos separá-lo em duas partes. A primeira parte, pecado o quê? Original. É o nome dado à condição de pecadores que todos nós herdamos de quem? De Adão e Eva. O primeiro casal era o quê? O representante de toda a raça humana. Por isso, todos que nascem herdam deles a condição de quê? Pecadores. Pois eles pecaram. A Bíblia fala a respeito desse primeiro pecado, que resultou na contaminação de todos os seres humanos. Agora o segundo, do pecado original surgiram o quê? Os pecados atuais. Eles são os pecados que cometemos no nosso dia a dia, no decorrer da nossa vida. Para aí um minutinho. Amém. Adão e Eva, quando criados, foram criados na inocência. Eles eram inocentes, não havia maldade, não havia maus olhos. Vou falar uma coisa aqui que talvez alguém se escandalize. Se eu tirar minha roupa aqui agora e ficar pelado, vai ser uma coisa horrível. Certo ou errado? Vai ser terrível. Se eu ficar pelado aqui agora, talvez nem na obra eu fique mais. Se eu ficar pelado aqui, você vai falar: que isso, rapaz? Que negócio é esse? Ele está maluco, ele está pelado. Mas lá no princípio, Adão andava pelado, mas não sabia que estava pelado. Eva andava pelada, mas não sabia que estava pelada. Sabe por quê? Inocência. Não havia maldade, havia pureza. Pega uma porção de criança e bota uma pelada do lado da outra. Não vai surgir efeito nenhum. Mas pega uma porção de marmanjo e uma porção de mulheres e bota uma pelada do lado do outro. O quê? Corra e salva-se quem puder, porque não vai prestar. É verdade ou é mentira? É verdade, é realidade. É verdade. Você vê que se fizer aqui um gesto com o dedo, é um dedo. Mas por causa da vontade que se fez entender naquele gesto, naquele dedo, o que ele fez? Meu Deus! Mas por quê? A maldade. Lá no início não havia pecado, não havia o que acontece com a mulher todo mês. Tem mulher que cada um tem uma reação, mas se tu der bobeira, meu cara, ela avança no teu pescoço. Muda mexe com ela. Umas têm muita cólica, outras ficam mais agitadas, não é? Mais agitada, ela é calma, mas naquele dia ela fica muito
Não havia pecado, não havia nada disso. Nada, absolutamente nada. Era tudo puro. Não tinha que trabalhar. Isso é bom para os homens, né? As mulheres têm mais disposição para trabalhar do que o homem, não é? E as mulheres estão avançando aí. Tem pedreira, tem engenheira, né? Tem mulher eletricista. Mulheres estão tomando espaço ainda. Tem até mais disposição. Você sabia que tem um país aí que quem trabalha é a mulher? Qual lugar que quem trabalha é a mulher? Na Angola? Na Angola, a maioria. O quê? Fala aqui, por favor. Como é que é? Como é que é lá? E lá é a mulher carregar o peso. E o homem não faz nada. Não, mas é. Você já viu que elas carregam o peso? E o homem só fica lá olhando. Mas é a cultura do país. É a cultura. É como se foi criado. Tem que mudar isso, né? Apesar que tem mulher aqui no Brasil que carrega o peso também é ela. É ela, é verdade. Verdade. Então, você vê que não havia nada disso, não tinha que trabalhar, não havia nada disso, nada. Quer comer? Vai lá na árvore e tira a tua comida. Mas havia uma ali, que aquela árvore, podemos dar o nome dela de sacrifício, podemos dar o nome dela de dízimo, podemos dar o nome dela de santidade, podemos dar o nome dela a temor. Nós podemos dar vários nomes a essa árvore. Nós podemos dar vários nomes a ela. Mas aquela árvore ali não poderia se tocar nela. Porque aquela árvore ali, ela era a árvore que ia fazer nascer a maldade. Aquela árvore faria os olhos se abrir e a pessoa passaria a enxergar o que não enxergava. E Deus disse: um dia que vocês tocarem isso aqui, vocês vão ser lançados fora. Esquece. Vão ser lançados fora. O dia que vocês tocarem, vocês estão perdidos. Foram lá tocar comigo, foram expulsos. E dá essa guerra que a gente está carregando até hoje. Que entramos aqui na questão do pecado original, que começou lá, para os pecados atuais: prostituição, malícia, maus olhos, concupiscências carnais. Aqui vai ter outros dados também que a gente vai ler. Portanto, vamos ler. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos o quê? Pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Desobediência, transgressão, quebra de uma ordem, de um dever ou de uma lei, iniquidade, maldade, malignidade, perversidade, rebelião, rebeldia, engano, injustiça, erro, falta, impiedade, concupiscência, forte e continuado desejo de fazer ou de ter o que Deus não quer que façamos ou tenhamos. Depravação. Todas as formas do pecado nos leva ao caminho oposto ao de Deus. O pecado nos separa de Deus e nos leva para longe dele. Todo pecado gera o quê? Consequências. A Bíblia diz que a consequência mais terrível do pecado é o quê? É a morte, que significa a morte física e a separação total de Deus, que é o quê? O inferno. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz: porque o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.